Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos, como já foi lido hoje. Livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O texto da palavra do Senhor diz o seguinte: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vamos orar, pedindo direcionamento do Senhor. Querido Deus, nós queremos pedir, ó Pai, para que o Senhor esteja direcionando o nosso coração, nossa mente, para a Tua palavra aqui agora. Que nós possamos refletir e que nós possamos não somente aprender sobre o que este texto significa, mas o que ele de fato significa para nós, a nossa realidade hoje, como ele se aplica em nossas vidas, para que nós possamos de fato praticar a Tua palavra no nosso dia a dia. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós começamos o que nós chamamos de Igreja em Essência, né? Uma sequência de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos, né? Inclusive, a gente quase copiou o nome do livro, né? A Igreja é Essencial, olha só. Ainda bem que o cara não viu a gente aqui copiando ele, né? Mas ele não sabia, né? A gente não sabia. Mas nós introduzimos o livro de Atos no domingo passado e a nossa intenção hoje é começar a olhar para o livro de Atos desde o capítulo 1 e assim nós vamos progredindo de acordo com o que nós apresentamos na semana passada, que é olhar para o livro de Atos e aprender com o livro de Atos como a igreja lidou com as dificuldades daquele tempo e como nós podemos aprender a lidar com as nossas dificuldades hoje, né, com os nossos desafios, tanto individualmente como coletivamente como Igreja de Cristo. E o título da nossa reflexão hoje é esse aí. Esperar faz parte. E aí o Daniel viu o título antes do culto aqui, ele falou, esperar faz parte. Já chegou dando a lição de moral, né, Dan? Mas é verdade, esperar faz parte. Quando a gente pensa, por exemplo, quem não lembra, né, desses dois personagens, mais especificamente do burro, né? Vocês lembram dele viajando com o Shrek? Shrek tá chegando, né? Shrek tá chegando. Toda hora, Shrek tá chegando, a gente vai chegar quando chegar, né? É a resposta. Quando vai chegar? Vai chegar quando chegar, ué. Demore o que for para demorar, a gente vai chegar quando for para chegar. A verdade é que, assim como o nosso querido personagem, a gente não gosta muito de esperar. Esses dias no trabalho, eu trabalho com um aplicativo de computador, né? Site, tudo isso daí. O pessoal estava reclamando comigo porque o site estava demorando 1 minuto para retornar, para abrir a página. 1 minuto. 1 minuto, o que é 1 minuto? A gente olha assim e fala, puxa, é tão rápido. Mas os objetivos de uma empresa de tecnologia é trazer o resultado o mais rápido possível. Não pode ser em 1 minuto, pode ser 50 segundos. Tem que ser em milissegundos. E é exatamente isso que eles pediram de mim. Isso aqui tem que ser 5 milissegundos, 10 milissegundos no máximo. Aí quem tem que ralar, né, sobra para mim. Mas a verdade é que isso acontece porque a nossa sociedade, as pessoas do nosso mundo hoje não estão acostumados a esperar. Ninguém gosta de esperar. Se demora um pouquinho mais da conta do que normalmente demora, nós começamos a reclamar. E reclamar com força, né? Esse aplicativo está muito ruim. Abre lá o Google Play e você vai ver
um monte de reclamação de aplicativos porque eles são lentos. Pois é. Mas e se o Senhor dissesse para nós que nós temos que esperar? E se o Senhor chegasse nos seus discípulos e falasse para a sua igreja, nós aqui hoje, que nós precisamos esperar? E agora, a gente vai chegar no Senhor e vai falar assim, não, eu quero em milissegundos, né? Quem somos nós para isso? Mas a verdade é que, assim, nós temos uma dicotomia, a gente tem uma dificuldade em compreender algumas coisas a partir desse ponto de vista. E eu vou exemplificar isso da seguinte forma. Nós temos uma tarefa, por exemplo, como igreja, que foi lembrada aqui, inclusive a irmã Verônica orou por isso, que é pregar o evangelho, não é? E essa tarefa é urgente ou não é? Tem que esperar para pregar? Não. Mas e se o Senhor manda a gente esperar? Será que ele mandaria a gente esperar nesse caso? Acho que não, né? Mas como é que a gente concilia essas duas verdades? Porque o que nós veremos aqui é o Senhor mandando o povo esperar. E esperar para começar algo muito importante, inclusive, do livro de Atos. Esperar a realizar a missão. Como é que essas coisas se juntam? Esperar faz parte, né? É isso que nós veremos aqui hoje por meio desse texto. Quando a gente olha para o versículo 1, nós vemos no versículo 1 e no versículo 2 um breve resumo, uma síntese, que Lucas coloca aqui para nós logo de cara. Ele escreve assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele tinha escolhido. Duas palavras importantes que nós vimos, inclusive, na semana passada, e vamos relembrar a título aqui de recapitulação. Escrevi o primeiro livro, o Evangelho de Lucas, né? Como nós mencionamos aqui, explicamos, o primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Lucas foi o primeiro a lançar um box, né? Parte 1, parte 2, o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, para vocês é invertido, né? 1 e 2. Então, é um box. A obra de Jesus, mesmo quando Jesus subiu, ele continua a narrar a obra de Jesus no livro de Atos. E Teófilo, segunda palavra que está em negrito ali. Teófilo é para quem Lucas estava escrevendo, que na verdade provavelmente era quem pagou para Lucas escrever. Isso era um hábito muito comum daquela época. Pagar para o povo escrever, porque era muito caro, o material, né, o próprio papiro, os materiais de escrita eram caros. Então não era que nem hoje, né, que a gente escreve qualquer coisa num blog, posta, imprime e usa, e de forma muito, né, até fútil. Não, naquela época envolvia investimento. Então Teófilo era um cara da alta corte, ele é o excelentíssimo Teófilo, e ele provavelmente foi quem pagou Lucas. Provavelmente ele ouviu sobre Jesus, ele ouviu sobre a obra de Jesus, e ele pagou Lucas para fazer uma pesquisa sobre a vida de Jesus, e Lucas escreveu e assim entregou para Teófilo. É isso que nós vemos, inclusive, no versículo 1 do Evangelho de Lucas. Eu fiz, muitos já empreenderam, né? Escreveu uma narrativa ordenada dos fatos que aqui aconteceram, e eu agora vou fazer isso para você, Teófilo. Então, essas duas palavrinhas, essas duas expressõezinhas que aparecem no iniciozinho do livro, onde Lucas resume bem brevemente para Teófilo o que ele está escrevendo aqui, são coisas que nós precisamos entender. Só que quando a gente segue a leitura do texto, nós vamos percebendo algumas coisas que Lucas pretende falar, só que não direcionadas assim de uma forma geral, mas direcionadas para Teófilo também. Quando a gente continua a leitura do texto, nós vemos uma coisa muito interessante. Lucas diz para nós assim, no versículo 2, né? Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Jesus estava ali, Jesus deu mandamentos para os apóstolos, né, por meio do Espírito, e esses mandamentos Lucas faz questão de narrar depois. Né? Lucas faz questão de narrar os mandamentos nos versículos seguintes. Só que antes dele narrar os mandamentos, a gente vê que ele toca em outro assunto, que é como se fosse um requisito para que as pessoas aderissem àqueles mandamentos. Jesus vai dar os mandamentos, mas antes dos mandamentos eu preciso falar de um assunto. Aí esse assunto é a ressurreição.
A ressurreição de Jesus. Quando a gente lê o versículo 3, nós lemos o seguinte. Lucas começa a contar a história um pouco mais detalhadamente. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Lucas agora, antes dele falar dos mandamentos que ele falou que Jesus deu, antes dele explicitar quais são os mandamentos, ele fala assim, depois de ter morrido, Jesus ressuscitou. Mas ele não só ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos com provas incontestáveis. Provas assim que ninguém poderia discutir, ninguém poderia questionar. E é muito interessante por que Lucas fala isso aqui. Ele poderia muito bem ir direto para os mandamentos. Tranquilamente. Jesus ele deu um mandamento, espere em Jerusalém e depois vão até os confins da terra anunciando o meu nome, vocês vão ser minhas testemunhas, né? Mas Lucas faz questão de colocar isso aqui antes. Jesus, antes de fazer todas essas coisas, de dar os mandamentos, ele ressuscitou. E ele ressuscitou de forma inquestionável. Ninguém questiona isso aí. E essas provas, é interessante porque essas provas estão narradas no Evangelho de Lucas. Lucas narrou isso para o Teófilo. Mas ele faz questão de lembrar aqui. Você se lembra do episódio onde Jesus, depois de ter ressuscitado, estava no caminho de Emaús e ele encontrou alguns discípulos? No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, e ele conversou com aqueles discípulos, né? Ele trocou ideia com eles, falando sobre as Escrituras, sobre o Antigo Testamento. E aí ele conversou não sei o quê, e aí depois eles falaram, mas como? Os discípulos, né? Como? Jesus estava aqui, nosso coração não ardeu. Era Jesus e nós não percebemos, né? E é muito interessante como isso para Teófilo, já estava relatado, mas Lucas faz questão de lembrar. Além disso, logo depois dessa conversa com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus chega aos discípulos mesmo, e o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, bem no finalzinho, fala para nós que Jesus comeu peixe com eles. Jesus, se não tivesse ressurreto, se fosse uma visão, um espírito, qualquer coisa da cabeça dos discípulos, Jesus não comeria, né? Não faria nenhum sentido. Mas, na verdade, Jesus ressuscitou em corpo, e ele esteve no meio dos discípulos e ele comeu peixe com os discípulos. Quem que questiona isso? Não tem como questionar. Não é à toa que, como nós vemos na história da igreja, inclusive narrado no livro de Atos, os discípulos dão a vida por Jesus. Eles morrem porque eles têm certeza absoluta que Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, e esse é o ponto que Lucas quer levantar aqui, primeiro para Teófilo, e depois para nós. Se Jesus não tivesse ressuscitado, qual seria o sentido de estarmos aqui? Por que haveria missão? Não faz sentido. Jesus era só mais um que pregou palavras bonitas, mas no final da sua vida morreu e foi tudo por água abaixo, foi tudo por terra, né? E olha, sabe o que é interessante? É que essa conclusão não é só nossa aqui. E não é só de Lucas. O apóstolo Paulo também concluiu isso. Você deve se lembrar, por exemplo, de 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, nos versículos 12 ao 15, diz o seguinte: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E eles estavam afirmando isso naquela época. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Ou seja, não vale de nada. O que vocês estão pregando e a fé que vocês alimentam na vida de vocês não vale de nada se Jesus não ressuscitou. E assim nós entendemos, irmãos, por que Lucas colocou isso aqui antes dos mandamentos. Porque ele está dizendo assim: Teófilo, meu filho, se você não crê, os mandamentos não vão servir para você. Se você não entender que Jesus de fato ressuscitou, nada disso vai fazer sentido para você. Ele estava, no fim das contas, provocando Teófilo. Ele está narrando um fato e ele é enfático, lembra? Ele é enfático. Com provas incontestáveis, não se pode questionar. Os discípulos são prova viva disso, naquele período, né? E eles morreram por isso. Então, Teófilo, nós aqui hoje, né? Não faz sentido.
se nós não acreditarmos que Jesus de fato ressuscitou. Sem ressurreição, a nossa missão como igreja, ela perde totalmente o sentido. Jesus não ressuscitou, a gente pode ir embora daqui hoje, cancelar o contrato com o hotel, e acabou, vive cada um a sua vida, e a gente só vai se reunir para comer pizza. Né? Acabou. O sentido nos dado pelo Evangelho vai por água abaixo se Jesus não ressuscitou. E é por isso que Lucas coloca isso aqui. Por isso que ele narra no versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, com provas incontestáveis. E, além disso, Lucas coloca isso para Teófilo como um requisito. Por isso nós colocamos que é um requisito para a missão. Não faz sentido. Se nós não temos o requisito de crer na ressurreição de Cristo, a missão simplesmente não faz sentido para nós. Só que Lucas não para aqui. Agora sim, depois do versículo 3, ele começa a falar dos mandamentos. Né? Ele começa a apresentar os mandamentos de Jesus. E é aqui que nós temos o primeiro mandamento do livro de Atos, narrado por Lucas, o mandamento de Jesus, e está no versículo 4 e 5. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vai demorar? Dentro de poucos dias. Né? Aqui o Senhor deu prazo, né? Dentro de poucos dias. Pro dia que ele volta, ele falou assim, só espera aí. Não deu prazo. Falou que vai ser em breve, né? Mas aqui ele deu um parâmetro. Em poucos dias, vocês receberão o Espírito. E aqui, irmãos, a ordem é tão simples. Perceba que nós estamos falando aqui de uma ordem muito simples, muito objetiva. Fiquem em Jerusalém. Essa é a ordem de Jesus. Fiquem em Jerusalém. Né? A razão para eles terem que ficar em Jerusalém é a promessa do Pai, de que o Espírito Santo viria sobre eles em Jerusalém. Então, fiquem em Jerusalém. Esperem. Né? Nós temos algo interessante aqui, porque essa questão de João Batista, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, já foi predito nos evangelhos. Abre lá o evangelho de Marcos e você vai ver no início Jesus falando sobre essa promessa aqui. João batiza com água, mas um dia vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso aqui já tinha sido prometido, mas agora ele relembra, ele recapitula e ele traz. Vocês precisam esperar, porque agora vocês vão ter um batismo superior. E aqui a gente precisa entender por que ele é superior. Por que o batismo com o Espírito Santo é diferente ou é superior ao batismo de João? E é curioso que Lucas ele narra sobre esse batismo de João não só aqui no capítulo 1, mas também no capítulo 19. Quando a gente vai para o capítulo 19, aí eu convido vocês a irem comigo para o capítulo 19 de Atos, nós leremos os primeiros 5 versículos. Nós vemos Lucas narrando mais uma vez uma explicação sobre o batismo de João. Atos capítulo 19, do 1 ao 5, diz o seguinte: Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. O que nós temos que entender aqui, por que o batismo do Espírito Santo é superior ao batismo de João? Porque o batismo de João era um batismo de preparação, um batismo que apontava para alguém que viria. Esse alguém é o Messias Jesus Cristo. João estava anunciando: o Messias vem. Não é isso que nós lemos nos Evangelhos? O Messias está vindo.
E ele então batizava as pessoas para que elas de fato estivessem preparadas. Elas já criam que o Messias viria. Elas já criam. E ele batizava aquelas pessoas porque de fato eles somente esperariam a vinda do Messias e então adeririam ou aprenderiam os ensinamentos de Jesus. Era um batismo preparatório. Um batismo que apontava para a obra de Jesus. E o que nós vemos, irmãos, no que diz respeito agora ao batismo do Espírito, é que o batismo do Espírito ele tem um propósito diferente. O batismo do Espírito, e aí nós podemos voltar para Atos capítulo 1, é um batismo para capacitação. Quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo 8 do capítulo 1, nós lemos o seguinte, esse versículo é um versículo que a gente sabe de cor, né? Nós lemos o seguinte: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, certo? Esse é o versículo que a gente de criança decora. Mas percebe a ordem das coisas aqui? Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito, certo? E, ou seja, em seguida, como consequência, vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia e até os confins da terra. Percebe a ordem dos eventos? Primeiro o Espírito vem e vocês se tornam testemunhas. Isso não significa, irmãos, que eles já não eram testemunhas do que Jesus fez. Que eles já não eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Que eles já não viviam aquilo e já não anunciavam. Mas aqui nós temos um elemento diferente. É o Espírito Santo como alguém que capacita os discípulos para a obra. O desafio não era fácil. O desafio não era falar no bairro, né? No bairro todo mundo sabia em que eles acreditavam, eles testemunhavam no bairro. Mas o desafio aqui é levar a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, para o resto do mundo. Esses homens iam sofrer, eles iam morrer por causa do evangelho. E eles precisavam de um elemento que ainda não havia chegado, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é o capacitador. E é por isso que esse batismo é diferente e superior ao batismo de João. O batismo de João apontava para Jesus, mas Jesus apontava para o batismo do Espírito. O batismo do Espírito era o batismo onde o Espírito Santo habitaria os crentes e capacitaria eles, como capacita até hoje, a pregar o evangelho sem medo. Aí, para o lugar mais perigoso da face da terra e anunciar o evangelho, sabendo que vai morrer. Nós conhecemos missionários que fazem isso até hoje, porque isso não acabou. No final das contas, a gente foi convocado para isso. E quem nos capacita é o Espírito. O Espírito Santo nos capacita para a missão. Se a ressurreição de Cristo, ou crer em Jesus Cristo e na sua ressurreição, era um requisito para a missão, um segundo requisito é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos fundo na missão. Nós não conseguimos ultrapassar as barreiras necessárias para cumprir essa missão. Por isso Jesus diz assim: esperem. Esperem. Não vai sair que nem louco por aí. Espera, porque vai chegar para vocês o componente capacitador que vai acompanhar vocês em toda a vida de vocês. Que vai fazer coisas extraordinárias com vocês. Esperem. E quando isso chegar, aí a coisa vai andar. Então espera, fica aí em Jerusalém. Fica aí. E aí depois as coisas vão caminhar. A gente vê alguns exemplos de pessoas esperando nas Escrituras, não vê? Por exemplo, o povo de Israel esperou por sei lá quantos mil anos pelo Messias que chegaria. Né? O povo de Israel esperava pelo Messias, por aquele libertador, aquele rei, né, político que tiraria o povo das mãos de Roma, né, e estabeleceria um reino definitivo. E eles estavam esperando isso lá naquele período quando Jesus veio. O fato é que Jesus não cumpriu as expectativas dele, né? Nós sabemos, é a história que a Escritura não nos conta. Só que não é todo mundo de Israel que pensava dessa forma. A gente tem exceções.
Por exemplo, o próprio Lucas, no evangelho dele, no capítulo 2, do versículo 29 e 30, relata para nós o seguinte. Lembra da história de Simeão? O homem que estava esperando para pegar Jesus Cristo no colo? Simeão, quando pegou o menino Jesus no colo, ele cantou uma música, né? Está lá no capítulo 2, verso 29 e 30 do evangelho de João. Ele cantou o seguinte: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quanto tempo esse homem esperou? O texto lá nos diz que ele tinha recebido uma promessa do Espírito, de que ele teria nos braços um dia o menino Jesus, a salvação, a luz para os povos. Esse dia chegou, mas ele já era velho. Quanto tempo esse cara esperou? A gente não sabe, né? O texto não fala para nós. Mas com a satisfação desse homem aqui, eu imagino que ele esperou bastante tempo. Ele estava muito feliz. Mas o povo de Israel e Simeão não são os únicos exemplos. O próprio capítulo 1 do livro de Atos, onde nós estamos olhando no versículo 9, narra para nós o seguinte. Olha aí para o versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, dos discípulos, né? E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Agora, quando? Sabe lá Deus, literalmente. Literalmente. Mas a promessa está aqui. Da mesma forma que ele subiu em corpo e entre nuvens, ele voltará. E é isso que nós aguardamos. Quantas vezes, irmãos, as Escrituras, o Senhor, por meio das Escrituras, nos orienta a esperar? Se a gente for contar, vai ter que usar, né, várias folhas para poder anotar isso. Só que nós não gostamos de esperar. Quando nós começamos e vemos uma situação onde nós vamos ter que esperar, a gente já fala, meu, haja paciência, né? Mas a gente vai ter que esperar. Mas, irmãos, o que nós precisamos entender nesse texto, e é por isso, inclusive, que nós intitulamos esse sermão aqui de Esperar Faz Parte, é que tudo isso que nós lemos aqui, no capítulo 1 do livro de Atos, a descida do Espírito Santo, o retorno de Cristo, fazem parte do plano do Senhor, fazem parte do propósito do Senhor. Sabe o que isso significa? É que nas nossas vidas, individualmente falando, nossa vida como igreja, o Senhor planejou tempos de espera para nós. O Senhor pensou em tempos onde nós teríamos que esperar. E o que a gente faz com isso? Não sei se você percebeu, mas nesse exato momento a gente está esperando por algo. A gente não tem um lugar nosso. Nós não temos um lugar e nós estamos procurando. Mas até lá nós vamos o quê? Esperar. A gente não pode chegar para o Senhor e falar: Senhor, pelo amor de Deus, está demorando muito. O hotel aqui, meu, tá caindo água do ar-condicionado, tá ruim, não sei o que, tá difícil. Tá difícil. Mas a espera não é à toa, faz parte do propósito. Faz parte do propósito. Talvez o Senhor queira trabalhar em nós paciência. Talvez o Senhor queira algo de nós aqui. Talvez não, Ele quer, porque nós estamos aqui. O propósito do Senhor ultrapassa, irmãos, nossa limitação de conhecimento. E dentro do propósito do Senhor envolve tempo de espera. Como igreja,
Hoje nós precisamos esperar. E isso é uma bênção. Porque faz parte do plano do Senhor para nós. Agora, como igreja nós temos esse desafio hoje. Mas e nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Puxa vida. Eu tô há 2 anos trabalhando que nem um louco. Meu chefe falou que a minha promoção chegava no ano passado. Mas até hoje, me esqueceu. E eu tô aqui. Trabalhando, eu tô orando, eu tô esperando no Senhor e o meu chefe nada. O Senhor quer que você espere. O Senhor quer que você espere. Eu tô aqui esperando pela minha esposa e ela não aparece. Espera, varão. Espera, varoa. Eu esperei 3 anos por causa dessa mulher aqui. Mas valeu a pena, né? Porque fazia parte do propósito. Fazia parte do propósito. Irmãos, cada momento das nossas vidas gera em nós alguma coisa. Ou vai gerar em nós ira, falta de perdão, reclamação. A nossa vida é repleta de momentos que vai gerar esse tipo de coisa, porque nós somos pecadores. Os momentos da nossa vida podem gerar em nós reações ou respostas de pecado. Mas ao mesmo tempo, os eventos na nossa vida, uma vez que nós temos consciência de que o Senhor tem um propósito com eles, devem gerar crescimento, respostas que adoram ao Senhor, devem gerar adoração. E às vezes, irmãos, responder ao Senhor mediante as situações da vida em adoração é simplesmente esperar. Simplesmente olhar para o Senhor no nosso tempo de oração, no nosso tempo devocional e falar: Senhor, eu estou esperando e eu confio no Senhor e vai chegar a hora que for para chegar. Faz parte. Esperar faz parte. Nós não deveríamos, irmãos, esperar também, por outro lado, não deveríamos esperar parados, né? Puxa vida, eu vou ter que esperar, então eu vou puxar aqui a minha rede, vou deitar aqui e vou esperar, né? Imagina os discípulos fazendo isso. Nós veremos nos próximos domingos que eles não fizeram isso. E o anjo, inclusive, deu uma chamada nele. Vocês estão olhando aí, ele vai voltar, meu. Mas vai trabalhar, né? Não fica aí parado. A nossa espera, ela não é uma espera preguiçosa. É uma espera em adoração. É uma espera que envolve relacionamento com o Senhor. Se eu estiver longe do Senhor, vai ser difícil esperar em paz. Vai ser difícil descansar no Senhor. Mas se eu estou orando, conversando com o Senhor, me relacionando com o Senhor por meio das Escrituras, nos meus tempos devocionais, por meio da igreja, gastando a minha energia, gastando os meus neurônios, não só no trabalho, mas na obra do Senhor, isso me ajuda a descansar no Senhor e esperar nele. Foi isso que o Senhor estabeleceu para nós. Então vamos fazer. Se nós temos que esperar, vamos esperar. Mas vamos esperar em adoração ao Senhor e não o ofendendo com as nossas vidas. Portanto, irmãos, esperar faz parte. Não tem jeito. Os discípulos tiveram que esperar para começar uma missão. Missão que até hoje não acabou. E hoje nós precisamos esperar. Nós precisamos esperar como igreja, nós precisamos esperar nas nossas questões da vida. E vamos esperar no Senhor, porque esperar faz parte. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra fala conosco de forma tão clara. E nós agradecemos porque ela não somente fala conosco, mas ela nos exorta, ela nos provoca. Ela nos chama a melhorar. Senhor, não é fácil esperar, principalmente em meio a tribulações.
Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacite por meio do Espírito Santo que nos capacita a viver em adoração ao Senhor. Nós pedimos que nos nossos tempos de espera, que o Senhor preparou para nós, que nós possamos adorá-lo, que nós possamos responder em adoração e não com pecado. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a esperar te servindo, honrando o teu nome, estreitando o nosso relacionamento com o Senhor. Esse é o nosso desejo. E nós sabemos que é o desejo do Senhor para nós, como nós vimos aqui por meio da tua palavra. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.